não comece a investir sem antes considerar estes três princípios que eu vou trazer para você aqui. E quais são eles? Bem, eu sou a Lucionara Carvalho, da Prospere Mulher, e vou aqui neste canal trazer para você conteúdo sobre educação financeira e investimentos para que você possa construir a sua liberdade financeira com segurança e aí a médio e longo prazo. Assim, não tem milagre, tá? Mas se você tiver disciplina, se tiver planejamento e tiver disposição para construir a sua liberdade financeira, para ter uma vida mais leve, é possível sim, e eu vou te ensinar isto aqui neste canal da Prospere Mulher. Então vamos lá. Quais são estes três princípios que você deve considerar e precisa considerar para fazer qualquer investimento? Então são eles, né? Liquidez, rentabilidade e risco. LRR. Liquidez, rentabilidade e risco. Por que isto? Bem, se você partir deste princípio aí, quando você for fazer qualquer investimento, quer seja em renda fixa, né, a renda variável, você vai ter que analisar isto. Não tem como não analisar para que você possa fazer o seu investimento, construir sua carteira de investimentos aí de uma forma sábia, de uma forma que você construa a sua liberdade financeira, a sua riqueza e não venha ter aí dores de cabeça futuros por causa de ter deixado passar algo tão simples, né, como estes três princípios. O que seria a liquidez? A liquidez é quando você pode resgatar o seu dinheiro. Então, você precisa considerar isso. Por exemplo, se você está montando a sua reserva de emergência ou reserva de segurança, que eu prefiro chamar reserva de segurança, inclusive, você precisa considerar a sua liquidez para esse tipo de investimento, para essa finalidade, né? Você precisa ter o dinheiro, digamos, em mãos, né? Quando você precisar. Então, você precisa ter uma liquidez aí diária. Precisou, você pode acessar sem perdas. Então, você precisa considerar a liquidez. E é claro, tem liquidez diária, tem liquidez, né? Tem, enfim, investimentos com vencimentos. E aí você vai ter que olhar para isto. Seria a data, o momento, quando é que você vai poder acessar o seu valor. Isso é muito importante você olhar, porque dependendo que tem uma liquidez da X, né? Uma data já definida, de algum investimento e você, enfim, resgata esse valor antes, você vai ter perdas. Então, nunca faça um investimento sem considerar a liquidez. E o outro, vamos lá, a rentabilidade. Você tem que olhar a rentabilidade, o índice, enfim, está atrelado ali esse seu investimento. O que você precisa, né? Enfim, qual é a rentabilidade esperada, fazer, né, uma projeção ali, um planejamento dentro né, das suas expectativas de rentabilidade ali. Então, você vai ter que olhar a rentabilidade do seu investimento. É claro que aqui eu estou só trazendo esses princípios, não dá para a gente destrinchar ali da renda fixa, renda variável, enfim, né? Mas já te dá uma clareza do que você precisa olhar quando você vai investir. Rentabilidade. A outra e a última, o risco. Então, não tem como você começar a investir sem olhar para o risco, né? Nós tivemos aí no ano passado, em 2025, eu estou gravando esse vídeo aqui no início de 2026, uma liquidação de um banco, né? E aí, quando esse banco foi liquidado, enfim, tinha muitos CDBs ali, muitas pessoas investindo em CDBs. Acima de 250 mil, tinha muita gente que tinha acima de 250 mil. Por que eu tô falando dessa questão do risco? Você precisa olhar, ou seja, se você vai investir, digamos, até no investimento super seguro, que é o CDB, você vai precisar olhar para o risco, né? E até onde, ali, 250 mil, o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, ele, enfim, né, em caso, por exemplo, de uma quebra de um banco, você tem esse valor garantido para receber. Mas se você investiu mais, e se, enfim, o que você investiu com juros, né, ultrapassou esse valor,
então você vai perder o que tiver ultrapassado esse valor. Então você precisa saber os riscos que tem, né? A segurança, né? Que tem aí, ou não segurança, em cada investimento. Então, liquidez, rentabilidade e risco são estes três pilares que você precisa olhar para quando você vai investir. Não esqueça desses três pilares. É importantíssimo. Partindo daí, você já começa a investir de uma forma com mais conhecimento, com mais sabedoria, com mais planejamento. Então, não deixe de considerar estes três pilares, estes três princípios, porque daí você vai poder construir realmente uma carteira de investimentos que atenda aos seus objetivos, né? Que a carteira de investimento você tem que construir para atender aos seus objetivos. E você precisa estar atento e atenta a estes três pilares aí, essenciais, basilares para qualquer pessoa que investe e quer começar a investir, quer seja um investidor iniciante ou quer começar a investir, é preciso considerar estes três pilares: liquidez, risco e rentabilidade. É isso. Espero ter contribuído aí com você, falando desses três princípios, desses três pilares. E te convido a se inscrever no meu canal, a curtir, a deixar o comentário, a ir lá no Instagram, @prosperimulher também, que lá a gente pode ter uma interação mais próxima ali através do direct. Então, vai ser muito bom te ver por lá também e aqui no canal do YouTube da Prospere Mulher. Estou vendo aqui um vídeo, acabei de dar uma olhada também em alguns vídeos. Eu gosto muito de buscar os grandes players. Aí tem do Thiago Nigro, ele gravou um vídeo há muito tempo atrás sobre estes três pilares. E aí ele falou, olha, se o risco nos investimentos for semelhante, escolha o que tem maior rentabilidade. Se a rentabilidade e o risco for igual em determinada aplicação, escolha o que oferece maior liquidez. Liquidez é poder resgatar o investimento sem ter grandes prejuízos. Ou seja, enfim, que eu falei para vocês aí, você tem que olhar a data, né? De vencimento, se tem uma data, se não tem, como que funciona, quando é que você pode resgatar. Lembrando aí que para reserva de segurança você precisa ter uma liquidez diária. Não se deixe enganar, sempre aplique o método, né, desses três aí, pilares: liquidez, risco e rentabilidade. Se você comparar um fundo de investimentos com a poupança, chegará à conclusão que faz mais sentido investir em um fundo, pois o risco é semelhante, a liquidez é semelhante, mas a rentabilidade é superior. Se comprar um Tesouro Selic com um fundo DI, aplicando esse método, chegará à conclusão que faz mais sentido aplicar no Tesouro Selic. Então, esses três pilares aí para análise de todo e qualquer investidora. Quem está começando a investir, quem já investe também, talvez tenha que fazer uma alocação, realocar em seus investimentos, às vezes, né, a nossa trajetória de vida muda também, os nossos objetivos, você tem que dar uma olhadinha. Então, esses três pilares, ele vai ser um norte aí para você realmente conduzir bem os seus investimentos. E sempre faça essas três perguntas: qual é a rentabilidade? Qual o risco? E qual a liquidez? Foi isso aí que eu deixei para vocês e completei aqui com a leitura de de um vídeo aqui do Thiago Nigro do canal O Primo Rico.